Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos de volta com o programa Jesus em toda a Bíblia. Conosco, mais um dia, pastor Luiz Carlos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Lourenço, os nossos irmãos, telespectadores, amigos, a todos a paz do Senhor Jesus. Mais um dia, estamos de volta para tratar deste tema tão importante, que é discorrer em cima da palavra e encontrar Jesus em toda a Bíblia. Pastor Lourenço. Pastor, a gente vem de longos programas, né, de um longo período falando de José, esse personagem tão importante que fala, apontou, instruiu, dentro da sua forma de viver, profeticamente apontando para o Senhor Jesus. E nós falamos, pastor, de todas as fases da vida de José, inclusive os nossos irmãos que nos acompanham, que estão conosco, junto conosco, todos eles foram ouvintes, né, destas palavras, dessas dissertações. E a gente disse assim, olha, você que está conosco, tem um comentário, coloca no vídeo, a gente vai ler, a gente vai absorver aquilo ali, tentar retransmitir, né, nos nossos programas, e a gente vem fazendo isso, usando aqui a revelação que vem do corpo, né, porque a revelação não é exclusividade de pessoas, a revelação ela é do Espírito e que opera no corpo. E como nós vimos, pastor José, ele, na sua trajetória como um todo, já havia a profecia para que ele se tornasse o Zafenate Paneia, né, o salvador do mundo. Provedor do mundo. Provedor de todas as coisas. E José ali, esse provedor, esse salvador do mundo, ele se tornou o governador do pão, do alimento, porque por revelação ele alcançou esse discernimento. Assim como Jesus, em nós, Jesus é o pão da vida. E nós estamos aqui como obra, como igreja fiel, sendo alimentados pelo pão vivo que desce do céu. Assim como José, por revelação, estrategicamente, Deus o instruiu com sabedoria para ser o provedor do pão, assim também Deus, ele envia Jesus como o Zafenate Paneia, porque Jesus ele é o governador, que era a figura de José, e Jesus também é o próprio pão vivo que desce do céu, porque a sua palavra, a sua pessoa é aquilo que alimenta a nossa vida. E pastor, nessa trajetória, nós vimos todos esses fatos. A sua família, que o vendeu, depois o reconheceu quando ele se revela. Nós vimos, como no último programa, a figura de Benjamim, o novo nascimento, né? O nascido de novo, que é a figura do Espírito que opera no corpo, que Benjamim é tipo da igreja, né? É o último gerado de Raquel, não é isso? Assim como Raquel, a amada de Jacó, né? A amada do pai, assim também que gerou Jesus, assim também Raquel gera, que é a figura da igreja, né? Que Jesus é gerado no seio da igreja, no rebanho, é o amor, Deus amou o mundo de tal maneira, e tudo isso nós falamos. Eu acho, pastor, que depois desse longo período falando de José, a gente poderia só fazer um encerramento hoje falando desse capítulo final, já de Gênesis 47, quando a palavra diz assim que José, ele conquistou todas as terras, né? Ao término, tudo estava sob o seu governo. E a palavra diz assim que as pessoas, tendo fome, elas procuravam a José. E esse é o cenário do mundo presente, porque a palavra diz que a minha alma tem fome e sede, né? E fome e sede de um Deus vivo. E a apresentação deste pão vivo que é Jesus, que é o que nos atrai, que é o que atrai a igreja, que é o que atrai o povo do Senhor. E é interessante esse cenário, porque quando nós olhamos lá na frente e nós vimos as cartas e nós olhamos as parábolas, nós vemos que aquele que encontra, ele sempre troca tudo que tens pelo bom tesouro, ele troca tudo pela pérola, ele troca, que é a figura que está descrito aqui. Então, nos aproximarmos de Jesus, nos aproximarmos de Zafenate Paneia, é a solução para a fome do nosso coração. Exatamente, pastor Lourenço. Interessante, pastor Lourenço, que
dentro desse cenário que é profético, desde o chamado de José, ainda jovem, os sonhos, ele entendeu que a profecia na vida dele é que iria fazer com que ele se mantivesse, ainda que distante da família, ainda que distante dos irmãos, né? E assim também é o nosso chamado, e foi o chamado de Jesus. A palavra diz que ele pisaria o Calvário sozinho, né? Mas ele não estava só, ele tinha o Pai, porque ele tinha conhecimento da profecia. Então José, embora distante da família, dos irmãos, digamos, aparentemente abandonado, José, ele estava com a profecia. Jesus, de igual modo. Agora é interessante esse cenário que o senhor colocou, mesmo diante de um cenário de esgotamento de alimento, onde tudo foi se exaurindo, eles iam se desfazendo de tudo, primeiro a começar pelo que tinham de economias. A terra não produzia fruto, mas no período em que José amealhou o trigo, armazenou, ele teve para os anos de seca, né? A terra não produzia. E nesse cenário de esgotamento, onde o alimento deixou de existir, as pessoas, então, elas iam se desfazendo de tudo, pastor Lourenço. A começar pelo recurso, depois pelos bens, até que não tinham mais o que fazer. E foi exatamente dentro desse cenário que José conquistou todas as terras, né, para o Egito. Então, nesse cenário também, nós vemos que é um processo onde o Senhor, ele tem pressa, né, em salvar o homem. E qual é o recurso que o Senhor usa para atrair o pecador? Exatamente esse momento profético que nós estamos vivendo, em que o mundo está se dando conta de que falta algo, né? E o alimento é exatamente esse, é a palavra. Então, é importante esse contexto que você colocou aqui, porque quando a família de José chegou ali diante de Faraó, nós vamos ver um cenário interessante. Nós vamos ver Jacó abençoando a Faraó. Ou seja, Jacó foi ali por uma necessidade. Era o trigo, era o pão, sim, mas ele foi dentro de um contexto. Ele foi para ver José e ter certeza que o filho estava vivo. Então, profeticamente hoje, nós estamos vendo um mundo sendo abençoado pela presença da igreja, pela presença do profético, pela presença de Jesus no seio de uma comunidade, no seio de uma igreja que tem valorizado o profético, pastor Lourenço. Vou pegar um gancho na palavra do Senhor e vou ler um texto do Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, verso 30, diz assim: Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. O que é importante nós entendermos aqui, pastor? Este texto fala de dois momentos, o texto de João. Mas, levando profeticamente para José, nós vemos que a providência de Deus na vida de José foi para salvar o mundo naquele tempo. Haveria fome e Deus usou José, levantou José para salvar o mundo, dando alimento para as famílias, dando alimento para as cidades, dando alimento para os povos. Dentro dessa sua fala, pastor, a gente olhando para esse capítulo de Gênesis 47, quando você olha e você vai lendo, diz assim, ó, a parte 47, verso 13, diz assim: E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra de Canaã pelo trigo e comprava José. E José recolhia, né, esse dinheiro. Onde está estrategicamente aqui esta comunhão? Porque havia um juízo sobre o mundo.
ia faltar pão, mas havia um Salvador erguido por Deus, José, o Zafenate Paneia, para salvar a humanidade, para salvar aquele povo daquela época. E lá na frente, Jesus disse assim, olha, eu também fui enviado, não por amor de mim, mas por amor de vós. E o que nós vivemos hoje como Jesus, esta porta aberta para o céu, este Zafenate Paneia, este Salvador do mundo, Jesus, o detentor do pão, aquele que tem a condição de alimentar a nossa alma, que tem fome da revelação, a nossa alma tem fome do milagre, fome do mistério. Jesus é a providência, não por amor de Jesus, porque Jesus não precisa de salvação. Jesus não precisa de ser salvo. Isso é uma coisa que, costumeiramente, a gente sempre prega isto. Jesus não precisa de louvor, porque Jesus já é adorado. Jesus não precisa de mensagem, de pregação, porque Jesus é a mensagem. Jesus é a palavra. Jesus é o ministério desta obra. Nós sempre nos identificamos assim, pastor, que o ministério, no nosso meio, ele é uma função. E nós não somos detentores de nada, muito pelo contrário, é o Senhor quem é dono da nossa vida. Então, quando José, aqui no capítulo 47 de Gênesis, você vê as pessoas se aproximando dele, e o Senhor acabou de dar esse exemplo, eles começaram dando os valores, o dinheiro, depois eles migram para o seu gado, e à medida que o pão vai faltando, eles dão as suas terras. Exatamente. Eles dão as suas terras, ou seja, é a condição natural do homem nesta hora. Se esgota, né? Ele se esgota. Mas a figura de José na figura de Jesus sempre tem o sustento. Sempre tem o sustento. Exatamente dentro desse contexto aqui, pastor Lourenço, que a palavra diz que ele foi o sustento para toda a terra do Egito, e não só na terra do Egito, porque as pessoas vinham para a terra do Egito e ali encontravam alimento, né? Então, o Zafenate Paneia que nós tanto falamos aqui na figura de Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Por que é vivo? Porque não se esgota, né? É a palavra que não se esgota. Está sempre gerando vida. Exato, embora os povos levassem a ele os seus bens, eles não morreriam. Não morreriam. Eles não morreram. Então, aquilo que o senhor bem colocou. O homem que ele granjeou grandes riquezas, mas encontrando, né, a pérola ou o tesouro, o que ele faz? Ele vai e vende tudo que tem, porque agora ele encontrou um que tem o valor maior. Maior de todos. Que é a própria vida, né? Jesus é a vida. Tem um louvor que nós cantamos, né? Jesus é a vida, a flor mais querida. Glória a Deus. E um dos louvores muito, muito maravilhosos, que está na nossa coletânea, a gente pode sempre mencionar de forma maravilhosa. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Né? De que adianta você ter todos os valores que aquele povo tinha o dinheiro? De que adianta ter todo o gado, que eram as riquezas daquele tempo, e não ter o pão? Não ter a alma saciada. Não ter a alma saciada. De que adianta hoje, e nós vivemos nesse tempo, né, onde nós olhamos o homem de forma a olhar para si mesmo e dizer, não, eu rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas a verdade é que a alma está faminta. E Jesus, ele está sendo, nesta hora, anunciado por uma igreja fiel. Naquela época, também lhes anunciava, existe um que tem o pão. Quem é este? É Zafenate Paneia. Se você tem fome, procure-o. E as pessoas iam até Zafenate Paneia, até José, procurá-lo. Ali se apresentavam a ele os valores que tinham e ele lhes alimentava. Assim é hoje na igreja fiel. Você vem com os seus valores, muitas vezes um coração ferido, uma alma arrependida. Esses são os valores. Jesus não precisa de dinheiro, dos valores desta vida. Não é esta a mensagem desta obra. Mas Jesus diz assim, você toma sobre si o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve e lança sobre mim as suas dores. Nós lançamos sobre Jesus por causa das pisaduras dele, nós somos sarados. Então Jesus fez essa substituição. O Calvário, que era para mim e para você, ele subiu. A cruz, que era para mim e para você, ele nela morreu. Então,
nós vimos um José que trabalhou, como o senhor disse, pastor, ele granjeou, ele encheu os celeiros, ele fez o trabalho administrativo, ele fez o trabalho de atender as pessoas, ele fez o trabalho de negociar todas as coisas para que não faltasse alimento. Assim é um Jesus que cumpriu todo o projeto, todo o propósito, todo o sacrifício, toda a sua jornada, para que eu e você que nos assiste, nós como obra, como igreja fiel, tivéssemos a oportunidade de sermos alimentados. E Jesus disse assim, né? Todo aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Mas você chegava lá e José, agora você está sob a minha administração. Interessante, pastor Lourenço, que a gente pode voltar aqui, um dos primeiros versículos que citamos aqui quando começamos essa série. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não perecesse. Mas então, tem vida eterna. José, ele não pereceu porque viveu o profético, como ele também, todos à sua volta também não pereceram, né? Interessante, pastor Lourenço, que no capítulo 49, nós estamos chegando próximos a ele, e no encerramento dessa série, falando de José, fala que José é um ramo frutífero, né? Frutífero junto à fonte, e seus ramos correm sobre o muro. Ou seja, as 3 fases na vida de José foram fases importantes, né? Com 17 anos, né, ele foi, né, chamado, passou pela casa de Potifar e as suas provas, né? Com 17 anos ele foi usado em sonhos, né? Na casa de Potifar ele viveu as suas provas e já lá, por volta de 30 anos, dado o período que ele passou de provas da casa de Potifar até ser chamado ao governo, no capítulo 41, nós vamos ver que tudo na vida dele foi profético. Podemos dizer também que a resiliência de José, a sua perseverança, a sua fé, a sua autoconfiança em Deus, nesse tempo profético, né, porque o ramo aqui frutífero, né, cresceu junto à fonte, que é a fonte aqui fala daquilo que é o espiritual. Inesgotável, né? Inesgotável, né? Sobre o muro, né? Ou seja, a igreja ela está dentro desse contexto na fronteira entre 2 mundos, né? Nós vivemos dos 2, do mundo espiritual e do material. Mas nós sabemos exatamente o limite. O limite, nós sabemos exatamente quem somos e por que estamos aqui. Podemos dizer também, assim, para nossos irmãos, os nossos amigos, telespectadores que nos acompanham, que tudo nessa vida, né, ela tem um contexto também de ensino para nós, prático e teórico. Então, pastor Lourenço, a escola de José, ela não foi teórica, ela foi prática. E podemos dizer que na nossa vida de servos, o Senhor não nos quer também como um crente teórico, mas um crente prático, que vive o que prega e prega o que vive. E José foi o maior exemplo, né? Podemos dizer que ele viveu o profético, o Senhor estava com ele em tudo que ele fazia, o Senhor o fez prosperar e tudo que passava pelas mãos de José prosperava. Então, é dentro desse contexto que nós queremos aqui ressaltar que Jesus, em toda a Bíblia, ele é o mistério revelado, né? É exatamente o nosso tema, né? É o mistério revelado. É Jesus, é isso. E é o mistério que nós temos que todos os dias fazer por onde alcançar. Não é isso, pastor Lourenço? E muito válido essa colocação, como o senhor até disse assim, né? Esse Jesus em toda a Bíblia, esse mistério que vem sendo descortinado na trajetória da igreja. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse assim, o mundo não me verá mais, mas vós, igreja fiel, vós me vereis. A palavra do Senhor disse isso. E Jesus está sendo revelado nesse instante para a igreja fiel. A igreja fiel. Pós-ressurreição, Jesus aparece para a sua igreja. Você está aqui conosco, acompanhando este programa. Nós vamos parar hoje aqui com José. Nós fizemos um longo trabalho, com certeza
Existem inúmeras revelações de forma inesgotável, porque a palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Então, esta palavra sempre vai revelar coisas novas a mim e a você. Mas esse pequeno período que nós passamos falando sobre José, existem outros personagens, outros servos da palavra que não vão continuar neste programa mostrando, olha, Jesus em toda a Bíblia, Jesus ele é aqui, Jesus ele é a pedra, Jesus ele é o Jordão, Jesus ele é o ribeiro, Jesus ele é uma série de coisas. Nós vamos trazendo isso, mas você que participou conosco, tenha esta consciência. A igreja fiel, ela não tem sido alimentada por coisas desta vida, mas ela tem sido alimentada pela revelação, pela palavra viva, pela palavra revelada do Senhor. Do mesmo modo que Jesus se revelou à sua igreja pós-ressurreição, Jesus se revela hoje à igreja fiel. A palavra é viva, você pode orar, Deus fala com você, você pode consagrar a sua vida, Deus te responder, você pode cantar louvores e o Senhor te libertar, você pode buscar ao Senhor de madrugada e o Senhor te visitar. Então é por isso que nós estamos a todo tempo transmitindo, retransmitindo, os nossos cultos estão abertos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta nós temos os cultos nos lares, nós temos os cultos pelo YouTube, nós temos madrugadas, nós temos cultos sábado, domingo, escola bíblica dominical, para que você tenha a oportunidade, eu tenha, todos nós juntos, tenhamos a oportunidade de nos aproximarmos de Zafenate Paneia, de irmos a esse Jesus, a esse Salvador, todos os dias. Como a palavra diz em Atos, que a igreja, ela permaneceu na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quando você olha este texto comparando com o cenário de José, você vê um José que recebia os pobres, famintos, José recebia e ali gerava com eles comunhão. Ele repartia o pão, ele repartia o pão com eles, ele era o detentor do pão. Então eles permaneceram na comunhão, sempre indo a José. No partir do pão, José os alimentando e nas orações. As orações eram o testemunho, porque a igreja ora em nome de Jesus, ela clama pelo sangue de Jesus e ao término da oração ela ora em nome de Jesus. Então quando uma família saía faminta de casa e ia em busca de pão e lá ela conquistava o pão, de lá ela voltava com o pão, qual era o testemunho que aquela família trazia? Fui a Zafenate Paneia e Zafenate Paneia me atendeu. Fui a Zafenate Paneia e Zafenate me sustentou. Este é o testemunho da igreja hoje. Por isso que nós permanecemos nas orações, no partir do pão, na comunhão, porque o nosso assunto, o assunto da igreja, como esse Jesus em toda a Bíblia aqui representado, o assunto da igreja é Jesus alimentou a nossa vida. O pão vivo que desceu do céu descedentou a minha sede e retirou a fome da minha alma. Então nós sempre nos reunimos aos pés de Zafenate Paneia, aos pés de Jesus, para sermos alimentados. E nós trocamos tudo. Nós trocamos tudo. Mas pastor, o evangelho é comprado? Sim, foi comprado por Jesus o direito de sermos salvos. Foi comprado por Jesus o direito de sermos arrebatados. Eu e você transmitimos os valores que nós temos. Nós vamos entregando a Jesus as nossas amarguras, nós vamos entregando a Jesus os nossos desgostos, nós vamos apresentando a Jesus todos os campos da nossa vida, a qual nós perdemos tudo, e Jesus dá-nos o alimento, a palavra viva, a palavra revelada que alimenta a nossa alma. Então, pastor, eu acho que os nossos irmãos que nos acompanharam conseguiram entender o valor deste personagem na palavra e o valor que nós, diante da igreja, diante do rebanho, diante do próprio Senhor Jesus, nós como servos de forma individual, nós precisamos nos curvar diante do Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando a mais um encerramento.
sempre lembrando a importância de lermos a palavra, irmos à palavra, para não nos perdermos aqui dentro desse contexto que é precisamente profético. Mas, pastor Lourenço, gostaria de encerrar esse episódio, já que estamos aqui encerrando um tema, que é José, mas é importante ressaltar para os irmãos que nenhum assunto na Bíblia ele se esgota, ele vai se exaurir por si, porque as revelações são inesgotáveis. Mas há um contexto importante também, que lá no livro do Êxodo nós vamos ver que José ele deixou uma recomendação, né, para a família, de que eles estariam habitando a terra do Egito, mas que eles voltariam para Canaã. E ele deixa ali um conselho para eles que não o deixassem no Egito, mas que os seus ossos fossem levados, porque ele, como homem, ele entendeu a sua temporalidade, mas podemos dizer que a estrutura de José, que é aquilo que Jesus nos deixou como herança, a doutrina, a bênção maior, que é o Espírito Santo, ela volta conosco para Canaã, né? Por isso que é importante nós entendermos que o sustento para a nossa vida no Egito, o Senhor vai prover. Mas todo o propósito do Senhor em nos suster, em nos manter, reunir a família, congregar a família, é que um dia nós possamos voltar a Canaã, a terra do Pai, o projeto eterno do Senhor. Portanto, meu querido pastor Lourenço, eu creio que nós podemos encerrar aqui. Podemos encerrar. Deixando essa recomendação para os irmãos de estarem nos acompanhando nos próximos episódios, onde nós vamos estar discorrendo entre outros personagens também. Sim. Né? Alegorias, figuras, tipologias, falando de Jesus em toda a Bíblia. Falando de Jesus em toda a Bíblia. Isso mesmo. Então você que esteve conosco, lembre-se disso. Você está aqui, mas você é da Canaã Celestial. Senhor, tenho fome. Jesus, Zafenate Paneia. Amém? Pastor Luiz, Paz do Senhor, Paz dos seus nossos irmãos e até o próximo programa. A todos a paz do Senhor Jesus.